Bom, fazer live com amigo é a coisa mais difícil que existe. Nas outras temporadas eu vou falar até com um geólogo, economista, vai faltar entrar cientista, e não vai ser tão difícil fazer live como é com quem é amigo da gente. Eu já vou chamar direto aqui para fazer a apresentação e vai dar isso. Aguardando Juliana, que ela é pouca coisa. A minha reação vendo entrar. Eu já tava esperando você falar mal das músicas que eu gosto, Vitor. Mas vai ter um bloco só pra isso. Ai, Deus. Você tá bem? Você tá Tá bom nervosa? aqui, amigo? Oi? Tá, ótimo. Você tá nervosa? Tô meio tensa aqui, minha primeira live, né? Nunca fiz, mas tamo aí. Você tá. Primeiro comentário aqui. Sabe qual que é o problema? Eu realmente quero que a gente fale sobre assuntos sérios, só que as pessoas não vão deixar, Vitor. Não vou. Olha, Renato. A minha primeira pergunta era sobre coisas de trabalho, carreira, e já me vem aqui a intervenção do Renato, ó, já leu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te apresentar, você já assistiu minhas lives, e aí você vai dizer se eu estou certo, se estou errado. E aí eu vou te fazer uma primeira pergunta que você não vai poder ir para a segunda se você não responder a primeira. Medo. Bora. Fala. Tá? Então, ó, Juliana Gasparetto tem 25 anos. O Dário entrou, Dário Lima, Meu Deus, 1994. gente! Só os ícones. Juliana Gasparetto tem 25 anos, é jornalista, nasceu e mora em São Paulo, mas quando pequena viveu no interior. Não há nesse mundo alguém que tenha compartilhado as loucuras da minha vida mais do que ela. Nossas histórias estão tão interligadas que, sem qualquer desejo ou influência, trabalhamos pela segunda vez na mesma empresa. Isso depois de nos conhecermos na universidade e virarmos melhores amigos. Filha do Gasparetto e da Lígia, Gil é uma libriana que não vê tempo ruim em quase nada. Completamos 8 anos de amizade neste mês e eu finalmente terei coragem de perguntar uma coisa. Será que ela vive todas essas coisas tão complexas e diferentes porque realmente gosta ou porque ela é só indecisa? Qual será a vez que eu mais a irritei? E nós vamos falar também sobre essas questões das músicas delas, que ela pediu essa música aqui que eu não conhecia nada e que o gosto indie dela, dessas músicas internacionais. Eu li um tweet que ela falou que fez um domingo com cara de samba, piscina e pagode. Eu quero saber se ela está mais brasileira do que no passado. E vamos falar de todas essas coisas. Fiz bem a primeira parte? Fez, amigo, pode continuar. Tá. A primeira pergunta que Já você tô vai com ter que medo, ó, nessa sua cara. A primeira pergunta que você vai ter que responder, sem chance de não saber a resposta e a gente ir para a segunda, é quem organizou e como eu fui parar em Santos pela primeira vez. Infelizmente, não sei responder essa pergunta. Mas falando sério, assim, é muito engraçado, porque eu e o Vitor, a gente virou amigo muito rápido, mas a gente não lembra como que a gente virou amiga. É uma coisa que, do nada, quando a gente foi ver, a gente tinha começado a faculdade, sei lá, uns 4 meses, e a gente tava em Santos, passando o feriado de novembro lá, sem nem lembrar quando a gente começou a conversar. Eu sei que eu organizei, agora como a gente organizou, começou a organizar, realmente não lembro. Eu lembro que lá eu já era seu melhor amigo, mas eu não lembro da gente junto antes de estarmos lá, entendeu? Eu também não, amiga. A única lembrança que eu tenho é aquela festa do Mackenzie que você pulou na piscina. Mas foi depois isso. Não foi depois, foi antes. Bom, mas lá eu já lembro de histórias suas, que você encantava as pessoas na faculdade, que você era o sol, que você era maravilhosa. O André não podia acompanhar a live com a gente. Viu? Eu queria te perguntar como que tem sido viver este momento de quarentena e que a nossa live vai ser basicamente para falar sobre mudanças. Ou seja, todos esses anos que nós tivemos de amizade, o tanto que as coisas mudaram e principalmente o quanto você mudou. Eu queria saber o quanto que essa coisa de quarentena tem influenciado nisso. Como é que tem sido isso? Tá, acho que assim, a quarentena, ela trouxe muitas mudanças para todo mundo, mas assim, em específico para mim, muita coisa mudou. Começou muito com a parte de eu ter mudado de casa, então, por decisão ali, eu com minha família, eu vim morar com meu pai, já faz 4 meses que eu tô aqui.
Você E tá essa no foi seu a pai primeira. agora. Eu tô no meu pai agora. E essa foi a primeira mudança que mexeu mais comigo, assim, porque assim como muita gente, eu pensei que a quarentena fosse durar, sei lá, 15 dias. Então eu vim pra casa do meu pai com uma malinha, minha televisão pra ver minhas séries, minhas coisas do yoga e só. E aí eu sei que completou um mês e eu ainda estava aqui. E muito encarando como se fosse a minha segunda casa, e não como se fosse a minha casa de fato, porque, né, vivi a vida inteira ali com a minha mãe. E aí as coisas começaram a se agravar e eu percebi que aqui agora seria a minha casa. Então essa foi a primeira grande mudança, eu ter que me readaptar a um novo lugar. Que sim, eu já conhecia, eu já vinha dormir aqui várias vezes, mas não deixa de ser um baque, né? Porque você está acostumado ali com o seu cantinho e aí numa situação dessas você tem que mudar. Então foi a primeira grande mudança, assim, que mexeu comigo, mas que foi muito positivo, porque assim, não adiantava eu ficar tratando aqui como minha segunda casa para sempre, né? Eu comecei a transformar o meu quarto aqui na casa do meu pai com a minha carinha, comecei a comprar algumas coisas justamente para eu passar a me sentir mais em casa. Então, acho que a primeira grande mudança assim, que a quarentena trouxe foi isso de morar com meu pai. Eu nunca tinha morado com meu pai, tinha passado longos períodos com ele, mas nenhum período que chegasse a 4 meses. Então, tá sendo, enfim, uma experiência bem diferente do que eu estava imaginando para esse ano, mas a gente está crescendo e evoluindo muito juntos aqui, conhecendo essa nova rotina. Outra mudança que a quarentena trouxe foi meu emprego, porque eu mudei de Isso. emprego no meio da quarentena. E eu estava no mesmo emprego fazia 2 anos e meio já, e eu estava muito numa zona confortável. Não digo de conforto, mas é uma zona que você já conhece as coisas, já conhece as pessoas, enfim, você está num sentido confortável ali, profissionalmente falando. E eu tava com vontade de mudar, já tava com essa inquietação e não deixei a quarentena me abalar em relação a isso. Então, tô agora na mesma agência que você, de novo, a gente tá na Oliver, só que eu tô alocada na Bayer. Fui de carro pro mercado de agro, então é uma baita mudança, é um universo completamente diferente. A gente sai de uma marca que era muito lover e agora eu tô num universo, assim, que eu nunca tinha tido muito contato. E semana passada a gente descobriu que provavelmente a gente só vai se ver pessoalmente em janeiro do ano que vem. Então é capaz que eu fique 8 meses aí lidando com pessoas que eu nunca vi na vida e que a gente não pode fazer as coisas pararem, né? Uhum. Tem que continuar rodando. Com a quarentena também eu comecei a praticar yoga todo dia, justamente para me ajudar a enfrentar esse momento, a me manter mais no presente, não tanto no futuro. Comecei a cozinhar bastante fim de semana. E Nós vamos também, falar lógico, disso depois. tá. E o que me ajudou muito também, que eu sei que é um privilégio meu ter isso durante esse momento, foi a terapia. Assim, ter terapia semanalmente, justamente para poder assimilar todas essas mudanças que estavam acontecendo, foi muito essencial para esse momento. Sim, eu falei que nós vamos falar disso porque vai ter uma parte que é só especial da comida, que é de você cozinhar, de você ter virado vegetariana, e que é uma das coisas assim que não choca porque a gente muda mesmo. Hoje a gente aprendeu que muda, mas você era que nem eu, sou até hoje, não fazia essas coisas, não mexia com essas coisas. Mas nós vamos falar dessa mudança porque, inclusive, eu também estou passando por um processo de readaptação disso, e eu acho que vale a pena a gente conversar com isso. Uma das coisas também que te ajudam, e que até o Dário escreveu aqui agora, é a disciplina para o seu yoga. Você era muito preguiçosa quando era criança na aula de educação física. Ficava no canto, sem fazer as atividades. No entanto, você encontrou o que você gosta, né? Como que foi essa descoberta? O que te despertou você falar, eu preciso disso? E como que foi esse processo seu? Tá, o yoga sempre foi uma coisa que eu tive muita vontade de fazer. Era um plano que eu tinha bastante tempo, até porque eu fazia pilates. Eu acho que assim, eu comecei a fazer essas coisas mais tranquilas, nunca gostei de educação física, de academia, eram coisas muito agitadas, enfim, coisas que não combinavam comigo. Eu não curtia esse estilo de esporte. Não tenho coordenação, comecei a desenvolver agora. Então, assim, eu com esporte sou um terror. Futebol, nunca soube jogar, vôlei, sacar, nem sei, enfim. Só que o yoga, ele transcende isso do esporte. Por quê? No ano passado, eu estava vivendo uma fase na minha vida ali, especialmente entre o começo e o meio do ano, que eu estava mascarando muita coisa que eu tinha que resolver. Então, vamos dizer, eu estava com muita coisa pendente para resolver e eu comecei a empurrar isso com a barriga. Então, eu ficava trabalhando 14 horas por dia. Quando eu tinha algum trabalho de final de semana, eu ia, justamente para, tipo, eu não ter que lidar com esses problemas. Até que no meio do ano eu comecei a sentir isso muito físico e mentalmente. E aí eu
pensei que assim, eu tenho que começar a cuidar mais de mim. Eu tenho que ter uma relação melhor comigo, eu tenho que desenvolver melhor uma autoconfiança, enfim, desenvolver uma série de pontos justamente para conseguir enfrentar esses problemas que estavam me incomodando. E aí o yoga foi algo que eu estava pendente de fazer há muito tempo e eu resolvi começar, porque eu sempre vinha com aquela desculpa de estou trabalhando muito, não consigo fazer mais nada além de trabalho. E aí resolvi fazer o yoga e foi assim, paixão à primeira aula, porque me apaixonei muito pela prática, pela dinâmica da aula, por todos os ensinamentos que o yoga traz. E aí, desde a primeira vez que eu fiz, eu comecei a praticar semanalmente. Então, me trouxe muito esse autoconhecimento próprio, que eu acho que eu estava devendo para mim mesma, que eu estava me anulando em relação a uma série de assuntos. Me trouxe muito esse lance do estar presente no agora. É ainda um desafio muito grande, porque eu penso muito no futuro, mas o yoga ele me ajuda muito a me manter presente. E você acompanha uma evolução sua em uma série de aspectos. Então, você fica mais calma, você começa a acompanhar uma evolução sua física, você começa a acompanhar uma evolução sua mental. Enfim, ele traz uma série de benefícios e é isso que me motivando a continuar. Eu hoje faço um monte de coisa que eu não fazia há um ano, por exemplo, que foi quando eu comecei a praticar. Mas o yoga é sobre isso, é sobre esse processo evolutivo mesmo de vocês conhecendo o seu corpo e vendo, enfim, tudo que você consegue alcançar. Ô Gil, antes de complementar, eu esqueci de falar uma coisa. Pedir para que as pessoas que estejam nos assistindo façam as perguntas nesta caixinha de interrogação que tem aqui, e eu já as recebo e aí eu vou as distribuindo conforme os temas que a gente for falando. Eu não posso também deixar de agradecer em nome às pessoas que estão nos assistindo, o Gustavo, a Nicole, Elô, Renato, Lígia, Sato, Jaqueline, Mariane, a Luana, o Gabriel, que estava comigo no colégio, a Júlia Saudade, a Bia Bonitinha, seu pai, o Dário, Simone, Rafaela, Amanda, Janieire, que são pessoas que eu não conheço, mas quero agradecer estar aqui nos assistindo. Essa coisa que você falou também do yoga, eu acho que existem coisas, valores que você aprende e que você leva para o seu dia a dia. Por exemplo, assim, a coisa de não ser um esporte, que às vezes a gente tem vergonha de começar e ser um esporte coletivo que tem o julgamento dos outros, então é um processo de autoconhecimento seu, que você traça comparativos de você com você mesmo e não comparativos de você com outras pessoas, e aí conseguem evoluir. Você acha que tem muito disso também? Porque realmente eu não conheço e é o que eu ouço as pessoas falarem a respeito disso. Então, eu acho que o principal ensinamento que eu tive de yoga é não me cobrar tanto assim. Eu sempre me cobrei muito para, enfim, ser muito perfeccionista, entregar sempre o melhor. E no yoga não adianta você ir com esse anseio sempre para cada prática que você vai fazer. Você tem que realmente se conectar com o presente, entender o seu corpo e o que você está a fim de fazer naquele dia. E eu consigo traçar um paralelo muito fácil entre o yoga e o nosso dia a dia. Porque não tem dia que a gente está bem, que a gente consegue fazer um monte de coisa, e tem dia que a gente está mal e está tudo bem. Yoga é muito sobre isso. Então, não tem essa cobrança de, tipo, você precisa alcançar tal coisa o quanto antes. Não. Você pode alcançar, você pode chegar naquele lugar, mas cada pessoa vai ter um processo diferente. Então, com certeza, os principais ensinamentos foi isso de se autoconhecer, de ter mais calma e de não se cobrar tanto. Foi algo que eu comecei a ver assim, muito na minha vida depois que eu comecei a praticar. Sim. Ô Gil, você falou, você mudou de trabalho, né? E ter essa experiência de começar com home office. E aí, puxando dessa coisa do trabalho, o que eu queria te perguntar você sempre foi uma pessoa que se cobrou bastante e que nós, inclusive, discutíamos muito, porque eu, inclusive, falava, Juliana, você não tem que trabalhar até essa hora, Juliana, você não tem que viajar em tal lugar, sendo que tem festa pra gente ir, Juliana, um monte de coisa. Eu era ali também um carrapato que ficava em você. Que análise que você faz disso para o momento que você está hoje, entendeu? Uma análise de que valeu a pena, de que você continua nessa, como que você divide essas coisas. É óbvio que é delicado falar, porque agora a quarentena está esse momento específico, né? Então, não sei como está a sua carga de trabalho nesse novo trabalho em relação ao que era do novo. Mas como que você enxerga isso? Tá. Em relação ao trabalho novo, uma das práticas que eu comecei a ter na quarentena foi ter uma rotina certinha ali para mim, que eu tivesse o tempo do trabalho e o tempo pessoal.
Porque eu acho que muita gente aqui no começo da quarentena tinha aquele negócio de vou trabalhar da minha cama, vou almoçar 3 horas da tarde, enfim. E eu também tive isso no começo da quarentena, achei que ia durar pouco, mas isso estava me fazendo muito mal. Era insônia, era dormir 3 horas por dia, enfim. Então eu comecei a ter uma rotina muito regradinha. No trabalho, mal faço hora extra, fiz poucas vezes, só quando precisou mesmo, porque eu tenho muito, tipo, acordar, tomar minha água com limão, praticar ou pilates ou yoga, começar o trabalho, ter minhas 2 horas de almoço, que lá na Bayer são 2 horas, reservar essas 2 horas para mim e não para ficar pensando em trabalho, então eu vou ficar com meu pai, às vezes tiro uma soneca, vou ver série, enfim, reservo para mim, volto pro trabalho, e aí quando dá 7h30, que é o nosso horário, eu paro. E aí vou praticar yoga, ou então vou fazer minhas coisinhas, vou ver minhas séries, enfim. Então a rotina, que é algo que eu acho que eu não tinha muito antes, eu tô colocando muito em prática agora. A publicidade, jornalismo, comunicação, eu percebo. Eles têm muito esse lance de a gente estar disponível 24 horas por dia. Então, sim, às vezes acaba acontecendo de ter que fazer hora extra, de ter que estar disponível. Em relação a isso, enfim, a gente já estava meio que preparado para isso desde a faculdade. Mas eu soube muito, tô sabendo dosar mais a relação trabalho e vida pessoal hoje na minha vida. Eu Aham. acho que sim, valeu a pena. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi no último trabalho. Eu acho que teve essa fase que eu tava tentando mascarar algumas coisas que eu tava vivendo, realmente trabalhando mais do que eu deveria. Mas tudo que eu vivi ali, especialmente com o Jeep, foram coisas muito especiais. Eu conheci pessoas muito especiais, eu viajei o Brasil todo. Então, assim, pra mim valeu muito a pena porque foi um aprendizado muito rápido em 2 anos e meio. Sim. E aí, que bom que você falou nisso, porque já emenda na outro tema, que era uma pergunta aqui que está pronta. É possível curtir lugares, que você falou que você viajou bastante, você realmente viajava muito. É possível curtir lugares que você vai a trabalho? Ou isso é uma lenda? Amigo, com certeza, assim, eu sempre me entrego muito para as coisas. Então, seja um trabalho que seja aqui em São Paulo, ou seja um trabalho que eu esteja em outro lugar, eu me entrego. Eu gosto de, enfim, viver a experiência por completo. Então, tiveram lugares, lógico, tiveram lugares, sei lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, até a gente já se encontrou uma vez. É uma cidade que a gente já estava mais acostumada. Então, tinha vezes que eu ia e eu queria ficar dormindo no hotel. Mas tiveram vezes que eu pude encontrar amigos meus do Rio de Janeiro, então eu consegui aproveitar depois do trabalho. Também tinha o lance de, às vezes, ir trabalhar na quinta ou na sexta e conseguir emendar com o fim de semana. Eu sempre fazia isso, porque, né, passagem de graça, a Aham. gente aproveitava. Mas tiveram lugares, tipo Piauí, Pantanal, que são lugares turísticos e que foram lugares e viagens muito especiais que eu me doei para aquele momento que eu estava vivendo. E acho que isso está muito relacionado com o nosso trabalho também. Quanto mais você mergulha naquela cultura, conversa com aquelas pessoas, entende o que você está vivendo, melhor vai ser o conteúdo que você vai produzir depois. Então, eu sempre me entreguei, aproveitei muito, conheci muita gente. Foi, assim, uma época bem, bem legal de se viver. Ô Gil, conta dessa história, inclusive, do Piauí, que você falou que foi uma viagem incrível que você fez, e é uma viagem que foge, assim, um pouco dos padrões do que a gente, pelo menos eu, estereotipa do que é uma viagem legal, entendeu? Você fala, pô, uma viagem legal, você vai para um lugar que é bonito, tem as coisas e tal. Mas não, você tirou uma lição positiva, que foi ter o contato com uma cultura diferente, pessoas em situações sociais diferentes que lhe deram aprendizados. Por que que você foi lá? Como que foi viver isso? Tá, eu acho que você lembra, né, Vi? Foi bem na época da Copa que essas viagens começaram a acontecer. E aí eu fui pro Piauí, eu já tinha perdido o primeiro jogo da Copa do Brasil, porque eu tava indo pro Rio de Janeiro fazer essa campanha, a primeira parte dela. Gente, comentários do Renato são os melhores, não vou nem ficar olhando pra me desconcentrar. Isso eu não entendi, porque eu não estou inserido no universo FCA. Eu vou explicar, vou explicar. E aí, o segundo jogo do Brasil, pensei que eu fosse ficar com vocês, eu fui lá e 3 dias antes descobri que eu ia pro Piauí. E era um voo que era tipo 2 horas da manhã, a gente ia demorar 12 horas até chegar no lugar. Então eu fui com aquele humor, pé da Aham. vida, de tipo, caraca, todo mundo aproveitando e eu indo trabalhar mais um fim de semana de jogo. E E aí, também a pressão das pessoas, tipo, seu amigo te pressionava pouco em relação a isso. inclusive, estávamos na mesma agência e você fazia questão de ir até onde eu trabalhava, justamente para brigar com as pessoas que estavam ali comigo pra eu não viajar, né? Você lembra disso? Que eu fui no dia que eu fiz uma pressão que não era para ser você a pessoa, porque a gente ia viajar junto. E foi logo quando eu tava mudando de conta, fazendo não sei o que lá, e foi bem nessa data. Olha o tanto que você se metia na minha vida, Victor. Mas você tem que dar graças a Deus, porque era pela sua presença, era pela nossa amizade, entendeu?
Não, hoje eu entendo. Mas enfim, eu fui realmente reclamando pro Piauí, porque a gente foi chegar lá bem na hora que o jogo tava começando, deu pra ver um pouco. Mas eu fui com esse negócio de tipo, ai, tá todo mundo aproveitando e eu trabalhando de novo. E aí a gente ficou numa cidade chamada Picos, que foi a nossa cidade sede para gravação. Só que a gravação aconteceu numa comunidade chamada Várzea Queimada, ali no Piauí, que o Rosenbaum, que é um arquiteto que o Renato falou, ele tem um projeto social lá. E aí, foi muito especial essa viagem, porque acho que assim, quando a gente está em São Paulo, a gente vive numa bolha, né? Que São Paulo é um polo tecnológico, é um polo empresarial, enfim, a gente vive numa bolha quando a gente mora aqui. E a gente ouve muito falar sobre o sertão, mas a gente tem poucas oportunidades de ir até lá, é algo muito distante da nossa realidade. E essa gravação ela aconteceu justamente no sertão. E aí, enfim, nunca tinha tido contato com o sertão. Nunca tinha tido contato com o sertão. E logo de primeira, assim, é um baque. Você chegar num lugar que não tem saneamento básico direito, que as escolas muitas vezes não conseguem dar aula porque não tem a comida da merenda. Então, ouvir essas histórias já é um baque inicial que já te faz repensar muita coisa. Só Aham. que, por outro lado, as pessoas de lá nos receberam com tanto amor que isso, assim, me fez morder a língua 100% eu estar reclamando de eu ter perdido o jogo do Brasil. Então, todo mundo recebia a gente na nossa casa, na nossa casa, na casa deles, todo mundo levava a gente para tomar sorvete, para conhecer os principais pontos da cidade, enfim. Todo mundo recebeu a gente com muito amor e carinho. A gente não tinha sinal de celular, de internet lá, então foi aquela troca 100%, sabe? Você tinha que estar ali presente. E, enfim, me fez muito morder a língua por conta disso. Eu conheci uma realidade que era completamente diferente da minha, entendi a nossa situação e a situação deles, e teve uma troca muito especial, de muito carinho e muito amor com as pessoas que moravam lá e que me marcou. Eu lembro que no último dia que a gente estava gravando lá, a gente não tinha conseguido ver as crianças da cidade, a gente estava pegando o carro para poder voltar para o aeroporto, e aí todas as crianças estavam na porta ali da cidade, na entrada da cidade, esperando a gente para poder dar um abraço. Aí tem várias fotos, tipo, abraços em grupo com as crianças, enfim, foi uma viagem que marcou muito nesse sentido. De sair dessa bolha que São Paulo traz pra gente, de conhecer uma outra realidade, de aprender com eles e ter tido uma troca tão sincera, assim, com as pessoas que vivem lá. Sim. Ô, Gil, de todas essas viagens que você fez, foi a melhor? Eu fico em dúvida entre ela e o Pantanal. Pantanal que foi em novembro do ano passado. Mas que aí é por um motivo mais convencional, de ser um lugar foda, natureza, essas coisas, ou também algo relacionado ao trabalho ou experiência de vida com as pessoas? Eu acho que o Piauí ele me transformou mais por essa visão que eu pude ter, esse ponto que eu nunca tinha tido, e as pessoas que eu conheci lá. Mas o Pantanal foi como se fosse a minha despedida da Jeep, porque esse ano a gente não conseguiu fazer nada enquanto eu estava lá. Era um lugar que eu sempre quis ir na vida, mas por questões financeiras dificilmente eu conseguiria arcar com tudo que eu vivi lá. E aí, quando esse projeto caiu para mim, foi muito gratificante desde o começo. Então, desde pensar na concepção dele, desde pensar, enfim, nos conteúdos que a gente faria, escolher os influenciadores. E aí, quando a gente chegou lá, pareciam que eram as pessoas que tinham que estar lá. Então, os influenciadores, a equipe, todo mundo que conseguiu ir, parecia que era para estar lá. Porque foi uma despedida não só minha, como de outras pessoas também que pararam de trabalhar com Jeep. Teve uma troca muito legal entre as pessoas que estavam lá. Eram pessoas muito diferentes e por isso foi muito positivo. Então, tinha gente que era que já tinha ido para lá, tinha gente que nunca tinha ido, tinha gente que era muito urbana, tinha gente que era mais da natureza, enfim. Foi um misto ali de pessoas. Então, durante 4 dias a gente trocou muito ali entre todo mundo. E eu vivi experiências que, assim, fiz flutuação em Bonito, fiz rapel em Bonito, fiz safari, conheci uma reserva ecológica, coisas que dificilmente eu conseguiria viver arcando hoje sozinha. Então foi especial nesse sentido, assim, foi meio que uma despedida minha da Jeep. E o que você mais decepcionou? Que você criou uma expectativa de ir, ser legal, e você falou, ah, não. O que eu mais me decepcionei, cara, talvez tenha sido as milhares de vezes que eu tive que ir pra Mariporã. E olha, se tiver que desculpa, amiga. Mas em julho do ano passado, teve um evento que durou um mês inteiro, de julho e de agosto, quase. E aí eu tive que ir todos os finais de semana. E aí no começo era legal, mas depois já não aguentava mais para aquele lugar. Já conheci aquele lugar inteiro. Então foi algo que, tipo, podia ter sido legal ali no começo, mas depois ficou cansativo. Tá. Ô, Gil, ainda para a gente continuar em viagens, tem que correr. Você fala bem, é ótimo conversar com você. Ai, lindo. Para fazer entrevista, assim, também. Geralmente tem pessoas que a gente faz pergunta assim, qual que é o lugar mais legal que você gostou? Aí a pessoa fala, Rio de Janeiro. Aí você fica olhando por quê e não desenvolve. Então você fala bem, constrói o raciocínio num tempo ok, não é minha amiga à toa. Dos lugares que não são profissionais,
Deixa eu só responder aqui. Boa noite, Gil. Vitor, seu colega do seu pai. Mande um abraço. Um abraço. E um abraço pro Gaspareto também. Tem que saudade do Gaspareto. Nós vamos fazer uma live de política para eles, porque eu vi uma pesquisa que o Bruno Covas, ó, tá na liderança e esse ano não tem mais ninguém. Vitor. Mas, ó, não é assim, mas isso é outro. Mas 45 para a prefeitura nós vamos fazer. Sobre viagens que não são de trabalho. Você gosta também bastante. Sei que você trabalha para ter seu dinheirinho, pegar, viajar. O que mais valeu a pena? O que você está planejando para quando poder? Tá, eu acho que tiveram duas viagens que me marcaram muito. A primeira foi o primeiro mochilão que eu fiz, o Chile, Bolívia e Peru. E a Bolívia foi um lugar que me surpreendeu muito, que a gente não costuma muito visitar ou colocar no roteiro. E quando eu tava pesquisando, eu ouvi falar muito sobre, tipo, tome cuidado, é muito perigoso, não vale tanto a pena ficar em La Paz. E dos 3 países que eu conheci ali de uma vez, a Bolívia foi o lugar que mais me surpreendeu e que eu mais me senti acolhida. É uma realidade completamente diferente. Tipo, lá não tem McDonald's, não pode ter coisa dos Estados Unidos. Tipo, a galera vive na pressa, todo mundo correndo, carro, pessoa. Mas eu me senti muito acolhida lá. E foi completamente diferente das coisas que eu tava lendo. Fora que a beleza natural da Bolívia, assim, impressionante. Lá tem o Salar do Uyuni, tem montanha, tem vulcão, enfim, tem muita coisa bonita para ver. E teve também o Uruguai, que daí eu fiz um mochilão Uruguai e Argentina. Fui encontrar meu pai depois pra gente terminar e fazer o finalzinho do Uruguai e Argentina, mas eu passei uma semana sozinha no Uruguai. E aí foi a primeira vez que eu viajei 100% sozinha, sem conhecer ninguém, sem ser a trabalho. E me fez criar muito gosto por viajar sozinha. Foi algo que gostei bastante de fazer. De ir para no futuro, eu tinha marcado, né, para abril, se eu não me engano, de ir para Serra Catarinense com o Gustavo. A gente já tinha pago tudo e aí a gente teve que cancelar. E eu também já estava com o meu mochilão planejado para o Equador e para Colômbia, que seria agora em julho. Eu não cheguei a pagar nada, mas meu roteiro estava tipo perfeito, porque eu amo fazer roteiro. E é algo que eu espero conseguir fazer assim que a gente puder viajar. Não tem nenhum planos para amigos? Para amigos? Bora comigo para Equador e para Colômbia. Vamos. Porque nós temos histórias ótimas de viagens. Ô Gil, eu vou fazer então aqui o que você prefere, porque tem coisas de viagens e acho que dá para a gente fazer isso aqui. Para quem não conhece, o que você prefere são 2 opções que eu faço para ela, que são perguntas que não são muito convencionais, mas eu confesso que eu fui muito bonzinho com você, eu fui muito bonzinho com a Amanda, estou sendo muito bonzinho com o nosso círculo de amizades. Isso estou deixando para ser mais malicioso, duplo sentido e cutucar na ferida das pessoas que eu não tenho tanta afinidade. Eu queria te perguntar, então, o que você prefere? Você tem que responder uma dessas 3 coisas e depois, se você quiser, você justifica. Não vem com aquela coisa, então, tá? O que você prefere? Viajar sozinha, com a família, com seu namorado ou com os amigos? Hoje eu acho que eu prefiro viajar sozinha. Assim, quero viajar com você, quero viajar com o Gustavo, quero viajar com a família. Mas viajar sozinha é uma coisa que eu quero muito levar para minha vida, assim. Sempre que eu puder fazer uma viagem sozinha. Porque eu acho que quando a gente tá com outras pessoas, a gente aproveita, a gente conhece o lugar. Mas quando você tá sozinha, você tem que se virar 100%. Então vão ter os dias... Exato. Vão ter os dias que você não vai querer fazer nada, vão ter os dias que você quer companhia, vão ter os dias que você quer mudar o roteiro, enfim. E aí foi muito legal eu ter vivido isso sozinha, ter ali explorado o Uruguai. Eu tinha muito me preparado para 2 cenários. Ou eu vou para lá, levei livro, baixei série, vou ficar uma semana sozinha até encontrar meu pai, ou eu vou fazer muitos amigos. E aí o segundo caso aconteceu, eu conheci muita gente. Enfim, foi algo que eu gostei bastante, que eu quero continuar praticando. Eu gosto muito de viajar com companhia, mas eu acho que é uma experiência diferente quando você viaja sozinho. É uma coisa que você precisa passar às vezes. Sim, ó, eu vou aproveitar que as pessoas estão assistindo, vou pedir para as pessoas que vieram através, eu lembro que não pode falar através, por meio do meu Instagram, tem aqui o Gabriel de Curto, siga a Gil ela tem um Instagram mais pessoal, mas a vida pessoal dela interessa, ela é linda, tem as viagens dela, é super bonita, vale a pena seguir. E as pessoas que vieram pelo seu e que não me conhecem, me sigam porque eu estou com esse projeto de fazer lives, não só de cunho pessoal, mas sobre vários temas que são legais, e aí a gente pode se divertir aqui nos restantes dos dias. Eu preciso fazer o meu jabá. A Simone, inclusive, falou uma coisa aqui que é super pertinente, que a melhor coisa que tem é viajar sozinho, porque é libertador, um autoconhecimento.
Nessa coisa de viajar, eu vou te colocar uma situação hipotética agora. Para o seu futuro, você prefere... é, você voltou. Para o seu futuro, você Voltou. prefere ser uma pessoa que vai ter o seu dinheiro e aí você vai ter que morar de aluguel e viajar, ou você prefere comprar uma casa e fazer apenas uma viagem por ano? Tá. Eu tenho muito negócio pra mim que eu não gosto de fazer plano pra daqui, tipo, 5, 10 anos. Eu sou muito de, tipo, nossa vida muda, né? Esse ano a gente viu como as coisas podem mudar. E aí eu prefiro ter uma vida que eu consiga mudar de forma mais fácil do que ter algo que eu não consiga mudar. Então eu prefiro, sim, morar de aluguel, porque eu posso estar morando aqui, posso estar morando em outro país. Do Nossos que pais que não ouçam isso, porque dá vários paus nas reuniões de família. Não, mas pior que é um sonho meu, assim, desde muito novinha, poder morar alguma vez em outro país, enfim, poder viver essa experiência. E aí eu prefiro, então, não ter algo tão fixo aqui, que me prenda aqui, e poder ter essa liberdade maior do que ter algo que me prenda aqui. Lógico que isso muda, né? Que nem eu falei, eu nem gosto de fazer plano para daqui 5 anos, porque isso pode mudar. Eu prefiro ir vivendo um dia de cada vez. Minha mãe assustada. Já teve aqui o olhinho da Lígia. Calma, Lígia. A nossa geração é assim, entendeu? A gente tá em outra, entendeu? Mas tem que ter a nossa casa. Nós vamos ter tudo, Juliana. Você vai ter dinheiro pra cacete. Você manda menos trabalho, você vai conseguir as duas coisas. Amém. Isso é só uma brincadeira de um ou outro, tá? Você prefere passar carnaval comigo, eu sei. Com você, mas você me abandonou esse ano, então sem comentário. Filha da puta. Eu devo discutir relação de amizade aqui, nós vamos fazer em público. Mentira, não vamos fazer. Já fizemos, né, Vitor? Juliana, o que você prefere? São as músicas de rock alternativos indies do que blá blá blá? Ou você tá numa pegada de música brasileira, sambão, MPB? Música é muito momento também. Que momento que você tá mais? Eu acho que eu sempre vou estar no momento da música alternativa. E aí, às vezes, mais perto do carnaval, mais perto de algum evento, aí eu começo a ouvir mais as brasilidades da vida. Então, alternativa sempre é minha música preferida para me concentrar no trabalho, para fazer minhas coisas. E aí, quando, enfim, chega fim de semana, quero me divertir, eu acabo indo mais pro brasileiro. Tá. E acho que foi aqui, então, o que você prefere. Eu poderia falar o nome de alguns amigos, tipo eu, Xande, quem que você prefere, Você foi Amanda, ou a bonzinho. Luana, mas não vou fazer isso. Tem um hábito novo. A gente estava falando muito de mudanças de hábitos e quem é uma pessoa que não te vê há 5 anos e volta e vê que você é uma pessoa que está cozinhando, vai falar que nasceu uma irmã gêmea da Juliana. Como é que foi isso também? Inclusive, caso com a pergunta que chegou aqui no decorrer do dia, como decidiu virar vegetariana? A pergunta da Mar Barros, a Mari, da Dani. Como você decidiu isso e como que o processo de passar a ter que cozinhar passou a ser fundamental e você está lidando com isso? Você já cozinha todas as suas refeições ou não? Tá, começando em como eu virei vegetariana. Desde sempre, tipo, eu nunca gostei de frutos do mar, carne vermelha nunca foi algo que a gente consumia muito em casa. E aí eu já estava num processo há mais tempo aí de repensar meus hábitos de consumo. Então, eu optei, também foi no meio do ano passado, foi junto com o yoga, em tentar me tornar vegetariana, começar esse processo. E aí, assim, para mim foi fácil, mas eu entendo que existem pessoas que não lidam tão bem assim com essa tentativa. E foi fácil porque eu comecei a descobrir novos temperos, novos sabores, comecei a me arriscar mais na cozinha por conta disso, e aí fui criando gosto, por tentar coisa nova, por pegar alguma receita ali no final de semana e fazer. Foi algo que fui criando paixão mesmo, que virou um hobby. Então, tô até querendo fazer um caderninho aqui de receita de tudo que eu venho aprendendo. Então, foi muito por um lado de repensar mesmo esse hábito de consumo excessivo de carne que a gente tem e que não fazia sentido ali para mim. Ter também uma dieta mais saudável, aprendi com a Neca, a olhar mais ali para essa parte mais saudável, mas acabou virando um hobby. Hoje eu não faço as minhas refeições, aqui na casa do meu pai a gente se divide, durante a semana ele faz, de fim de semana eu faço, que é quando eu fico mais tranquila ali no trabalho. Acaba sobrando um pouquinho na segunda-feira e tudo mais, mas a gente costuma dividir assim a cozinha. Quando eu tô com o Gustavo também a gente cozinha bastante e aí eu acabo cozinhando mais durante a semana. Tá. E você tem essa coisa de achar que o que você faz não é gostoso?
Amigo, sendo muito sincero, assim, eu acho que eu venho dando muita sorte na cozinha, porque, que nem você falou, quem me vê 5 anos atrás nem imagina. Minha especialidade era miojo com requeijão, né? Vocês iam lá pra minha casa, a única coisa que eu sabia fazer era miojo. A minha é com sardinha. Tretas. E aí eu me surpreendo comigo mesma porque eu tô fazendo umas coisas gostosas. Então, assim, não teve nada que deu muito errado. Tipo, eu tava recentemente testando de fazer bolo e eu ficava tensa na frente do forno. Gente, não vai dar certo, vai dar errado. E todos deram certo. Então eu tô muito num negócio que, tipo, tudo que eu tô tentando tá dando certo. Acho que muito por começar a tratar como um hobby, não como uma obrigação. Então não teve nada ainda que eu, tipo, não achei tão gostoso assim. Muito pelo contrário, me ajudou a começar a comer novas coisas, a experimentar novos temperos, enfim. Sim. Eu falei do negócio do miojo do sardinha, porque é amizade, né? Nós somos amigos do quê? Já há 8 anos, está fazendo agora, né? Porque eu estava escrevendo lá a sua introdução e nós nos conhecemos em julho de 2012, quando nós estamos na faculdade. E aí nós temos muito amigos e é óbvio que nesses 8 há nossos conflitos, há nossas brigas, etc e tal. Tanto que às vezes eu falava assim, briguei com a Gil, aí contava a história. E daí 2 semanas, porque a Gil, não estava brigado com a Gil, mas a gente é assim, entendeu? E eu lembro de quando a gente foi viajar, que a gente estava se pegando muito. Tudo que acontecia naquele dia, naquela semana, nós estávamos fora, mas tudo a gente quase tretou de feio, as pessoas virem querer separar a gente. As pessoas não, uma americana. Perguntar se estava tudo bem. E aí, é muito da nossa relação, porque eu não sei cozinhar, eu tava apertado de dinheiro na viagem, e aí eu fui comer miojo, e aí eu coloquei o miojo com sardinha. E aí, sério, tipo, como não estou falando com a Juliana, né? E aí ela olhou pra minha cara, ela falou, meu Deus, o que tá acontecendo? E começou a vazar um monte de sardinha na mesa, óleo na direção dela. Aí, ela olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela, foi um significado da nossa amizade, entendeu? A gente tava, tipo, puto um com o outro, tava falando, e aí eu deixei cair tudo óleo nela, na direção dela, a gente começou a gargalhar e se resolveu. Por isso que eu fiz a brincadeira do miojo com sardinha. Ouvi, você fala muito isso, mas é porque acho que o que resume nossa relação é que a gente tem muito uma relação de irmão, né? Ali naquela viagem ficou muito claro, tipo, a gente acaba sendo muito mais irmão ali do que amigo. Então até nessas tretas bobas de família, a gente acaba se enfiando. Viu? Eu falei, vai ter uma coisa aqui agora, falando isso, que eu vou tocar uma música e você tem que falar que momento isso te lembra. Medo, vai. Eu vou começar de uma forma que vai assustar as pessoas, porque quem conhece a Juliana hoje, toda essa coisa alternativa, tem uma coisa que ela tocava e que ela não se segurava, que é isso aqui, ó. Eu tinha certeza! A pergunta que eu quero te fazer é: a gente ia nessas festas heterotops da faculdade que tocava essas coisas. Como a gente aguentava? Amigo, não sei, cara. Sério, sinceramente, acho que é porque a gente tinha muita companhia um do outro, assim. A gente sempre foi muito de, tipo, sair podre da festa, de tanto que a gente passava tinta na cara, suava, a gente sempre saía, tipo, inaceitável. Então, acho que foi muito sobre a gente sempre ter a companhia um do outro para aguentar ali a situação, porque realmente teve uma fase na nossa vida, né, porque a gente acabou de entrar na faculdade, que a gente só ia em festa heterotop. Aí a gente começou a conhecer a Augusta e começou a se identificar mais. Mas acho que foi muito por companhia, assim. Essa música é muita gente no junto na faculdade. Eu tinha certeza que você ia tocar ela hoje, Vitor. Juliana, você lembra dessa? Ó? Essa aqui é mais vergonhosa ainda, eu acho. A gente em Santos. O quê? Eu lembro da gente em Santos, na minha sala. Não sei se o Xande está aqui fazendo a coreografia. Que saudade daquele apartamento. Nossa, nem fale, Vim. Eu estaria lá facilmente na quarentena. Nós chegamos, me tira uma dúvida, a colocar o negócio embaixo do taco para quando a gente voltasse anos seguintes, a gente lê o bilhete. A gente teve essa ideia ou nós fizemos? Eu não lembro, Vitor. Cadê o Xande, Amanda? Não lembro. Foi naquela vez que história assim. 4. Oi? Na última.
Sim, Que a gente não já lembro se a sabia, gente inclusive, que colocou. não queria ter o apartamento. Aí falamos assim, vamos deixar um bilhete escrito embaixo do taco no chão e quando a gente voltar daqui 30, 40 anos, que alguém comprar esse apartamento, a gente reviver esse momento. Mas eu não Não, sei mas se a gente chegou a fazer isso. meu pai conhece o cara que hoje tá com o apartamento. E eu sempre falo, meu Deus, esse cara tem que deixar a gente um dia voltar lá. A gente cabia em, sei lá, 12, 15 pessoas no apartamento. Cada história, meu Deus do céu. Ó, nós estamos fazendo 40 minutos e agora, com exceção de quando é música que a pessoa toca, eu vou fazer 45, porque às vezes eu vou fazer 2 por dia e eu tenho minhas coisas também, meu trabalho. Mas foi ótimo também já fazer com você. Eu sempre deixo aquele tempo para a pessoa responder o que eu deixei de perguntar que ela gostaria de ter falado. Então, essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer para você, que você pode ir pensando. Antes disso, eu vou querer agradecer primeiro a todas as pessoas que assistiram e todas as pessoas que me elogiaram nas demais, e com certeza vão elogiar nessa também, porque você foi super bem, ajudou. Mas eu queria te perguntar, agora voltando à vida normal, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Amigo, eu tava falando que agora que saiu isso dos parques estarem abertos e tudo mais, eu tô com saudade de sentir a natureza, tô com saudade de, tipo, deitar na grama, sentir o sol na cara, porque tanto aqui quanto na casa do Gustavo, o sol que bate, assim, vem da janela. Não tem um momento do dia que eu consiga ficar ali tomando um sol, enfim. Então, quero muito sentir a natureza. Grama, sol, areia, dar um mergulho no mar. E quero muito sentar num boteco com vocês, porque eu não vejo a hora da gente sentar naquela cadeira de plástico, tomar litrão, enfim, falar tudo que tá atrasado, que a gente não falou esses 4 meses. Sim. A Simone, você conhece a Simone? É da FCA. Ela vim parar aqui aleatoriamente, está adorando, então quero agradecer. Agradecer também a Gília, eu tô sem óculos, tá? Que quer ir no bar, Luana, saudade de toda essa gente. Então, queria deixar esse espaço para você dizer o que você gostaria de ter respondido que eu não te perguntei. Talvez sobre séries, amigo. Quer me perguntar sobre séries? Sobre sexo. Meus pais estão aqui, Vitor. Mas sobre o meu, porque no meu aí a live ia acabar em 30 segundos, porque não existe isso mais na minha vida. Sobre séries, você terminou Dark agora, né? Amigo, Valeu a terminei e pena? indico pra todo mundo. Dizem que a série Dark é boa. Um amigo escreveu que assim, que ele ama Dark porque ele sempre dorme nos episódios. E quando ele acorda, ele está entendendo a mesma coisa que a pessoa que estava acordada. Amigo, não concordo. Eu não pisco enquanto eu tô assistindo Dark. Essa última temporada, quando saiu, basicamente assisti tudo no mesmo dia. Assisti 5 episódios no sábado, dormi, tipo, 4 horas. Assisti 3 quando eu acordei. Porque é uma série que eu não pisco. E realmente não tem como você piscar. Porque, né, é alemã a série. Então, se você deixa de prestar atenção em alguma coisa, já era, né? Que nem em inglês você consegue ver algumas coisas. E outra porque o tema é muito complexo, é viagem no tempo. Um mesmo personagem tem, tipo, 3 ramificações. Tem ele novo, velho, atual, enfim. E aí é uma série que eu não pisco, eu não consigo nem ter sono. Mas lógico, eu assisto acompanhada de grupo de teoria, de site que dá ali ajuda pra poder entender, várias coisas pra entender de fato a série. Mas valeu muito a pena, é uma série que conseguiu fechar bem o ciclo. Você terminou com o Gustavo? A Terminei. série? Uhum. Ele assistiu as 2 primeiras? Sim, foi inclusive um dos principais papos que a gente teve a primeira vez que a gente saiu. Ah, então também tem um significado especial. Tem. Ele assistiu The Sinner com você também? Não, assisti sozinha, The Sinner. O que a gente assiste junto é Peaky Blinders e agora Modern Family. A gente assistiu muita série nessa quarentena. Então eu vou fazer o amigo do Gustavo aqui, vou pedir para ele assistir a terceira temporada do The Sinner, ele ficar preocupado com o seu crush da série. Foi um momento de devaneio, Victor. Para quem não sabe, The Sinner é uma série que tem um policial acho que tem 70 anos, que tem o nervo ciático atacado, e aí a gente ama essa série. Um dia chega uma mensagem da Juliana falando: nossa, Vitor, tô achando esse personagem tão bonitão. Eu falei: Juliana, que é isso? O cara tem 70 anos, manca andando. Mas, meu, eu super falo disso com o Gustavo. A gente assiste Peaky Blinders e esses dias a gente tava falando. Eu super falo que eu acho bonito e é isso, uai, o que eu posso fazer? Sim. E então, e para encerrar, uma coisa que. Olha lá, outra, ela ficou triste que o Peaky Blinders morreu essa semana. Não.
Aí nós temos os nossos crushes em comum. Aquele ator Isso lá que é ter do... diálogo aberto com o namorado, Vitor. Ah, mas exato. Se o Gustavo se sentir ameaçado por... Se fosse ainda o outro loiro bonitão lá que a gente falava... Mas enfim. E aí a falar de The Killing também, né? Que é a nossa preferida e que não sei se vai ter mais, mas também é o que a gente tem mais em comum em séries. É isso, queria te agradecer, dizer que eu amei fazer com você, batendo 45 minutos agora e foi ótimo pra mim. Foi bom pra você também? Amigo, amei. Suas lives estão sendo muito legais. Eu sempre sinto que eu tô, tipo, sentada na sala com vocês, assim, vocês conversando. Foi muito legal. Gostei que todo mundo tava aqui. Fiquei de olho em todo mundo que tava assistindo. Amo todos vocês. Não vejo a hora da gente estar junto. Você achou que eu ia pegar pesado com você, fazer brincadeira maliciosa, te deixar constrangida? Achei que o você prefere, você ia dar aquelas. Qual professor do Mackenzie você prefere? Qual professor do Mackenzie você prefere, então? Se eu tivesse que Qual namorar um professor do professor do Mackenzie? Ai, Mackenzie? amigo, nem sei, nem sei. Foi outra vibe. Tá bom, então. Gil, obrigado. Obrigado, Gustavo, Lígia, Júlia, Gaspareto, Renato, que assistiu inteiro e foi muito engraçado. A Sato, Maitê, Luana, Dicunto, Biazinha bonitinha, que saudade que eu tô dessa menina também. A Simone, a Janiele, todo mundo que assistiu e passou por aqui. Brigadão, viu? Amei, gente. Beijão. Beijos.